Bom, como vocês já devem saber, eu me chamo Francégio e junto com meus dois amigos Juscelino e Manel, acabamos com uma fera que assombrava as pessoas de uma cidadezinha lá em Mato Seco. Uma manhã, depois da viagem, ficamos sabendo que alguém nos esperava na velha pousada do baiano e quando vimos, era um homem de pouco mais de 1 metro. O senhor Chico Pulga, prefeito do povoado de Alto do Bode. Ele disse que lá estava sendo assombrado por uma besta fera que tinha fogo no lugar da cabeça e pediu nossa ajuda. Mas eu tinha que falar com meus amigos Manel e Juscelino antes, pois tudo era feito como um acordo, onde os três decidiam se seria bom ir ou não. Entramos em meu quarto na pousada e Juscelino logo falou: "Não quero mais essa vida. Estou cansado. Nessa aventura não contem comigo. Ficarei aqui e rezarei por vocês, caso queiram ir." Eu olhei para Manel esperando o que ele diria. Então ele coçou a cabeça e sentou na beira da cama dizendo: "Eu não quero ir, mas se eu não for, vou ficar pensando que poderia ter ganho um bom dinheiro. Então vou me arrepender de ter dito não. Por isso, eu vou mesmo que eu me arrependa depois de ter ido, se é que vocês me entenderam." Pronto, agora ficou tudo por minha conta. Eu sabia que seria perigoso, e assim como Juscelino, estava cansado. Mas eu decidi aceitar e fomos eu e Manel falar com o tal prefeito. Batemos na porta e uma voz abusada nos mandou entrar. E quando vimos, o anão estava deitado na cama, de pernas cruzadas, fumando um cachimbo, e uma frase que meu pai dizia muito me veio logo à cabeça: "O bicho pra se amostrar é pobre." O anão se levantou e perguntou qual era a nossa resposta, e eu falei que tínhamos aceitado, mas iríamos só nós dois, eu e Manel. E o prefeito disse: "Ok, deixa só eu chamar a Teodora e vamos agora mesmo até meu carro e daqui para Alto do Bode. Não temos tempo a perder. Vão arrumar suas coisas que eu só vou pegar a Teodora e espero vocês em meu carro." Peguei algumas mudas de roupas, dinheiro e fui com o Manel até o carro do prefeito. E lá estava, em frente à pousada, um fusca amarelado e dentro um anão sentado de um lado e um cachorrinho desses que chamam de pinche. O bicho parecia o demônio me mostrando os dentes e com aqueles olhos arregalados que pareciam querer sair de dentro da cabeça. Então o prefeito falou: "Vão ali atrás que a Teodora só gosta de ir na frente." E entramos no carro apertado e quente e rumamos até Alto do Bode. No caminho, o prefeito ia falando: "Uns anos atrás apareceu um lobisomem lá onde estamos indo, mas eu matei ele com 2 amigos meus." "Ele se engasgou contigo, foi?" disse Manel, caindo na gargalhada, e o anão, já vermelho de raiva, falou: "Quero ver tu ser engraçado quando vê a besta fera que corre nas estradas de lá. Eu mesmo já vi um lobisomem cara a cara, mas não me atrevo a enfrentar a besta que corre com fogo no lugar da cabeça. Isso é coisa do próprio Tinhoso." Foi então que o Manel encheu o peito e falou mesmo no cangote do anão: "Pois eu não tenho medo não." Na hora que ele falou, o anão pisou no freio do fusca e começou a gritar: "Venha, venha Teodora, que seu dono tá cego. A caatinga de coisa morta na boca desse imoral me deu uma catarata de 3º grau." A cachorra correu ao redor do fusca enquanto o anão esfregava os olhos com uma toalha. E eu avistei lá na frente uma cidadezinha pequena, cheia de vilinhas e uma igreja entre elas. Era para lá que estávamos indo, Alto do Bode, a cidade da besta fera. Quando paramos o fusca em frente à igreja,
De lá saiu um padre dizendo: que Deus seja louvado por você já ter voltado, prefeito. Em sua ausência, a besta voltou a assombrar e as pessoas estão com medo em suas casas. Me diga, conseguiu ajuda? Sim, sim, consegui, seu padre. Esses aqui são Francésio e seu amigo Manel. Mas não deixe beijar sua mão quando ele pedir a bênção, porque é arriscado cair uns 3 dedos só com o bafo de bosta que ele traz naquela boca. Eu pedi ao padre que me contasse tudo o que aconteceu nos últimos dias e ele me levou até uma casa que ficava atrás da igreja para tomarmos um café e lá ele nos contaria. Sentamos em uma mesa com uma janela aberta e uma senhora nos serviu café e bolo. O prefeito pegou uma tigela d'água para dar à sua cachorrinha e disse assim, apontando para o Manel: a louça que esse aqui sujar, pode jogar no lixo. O Manel já estava em tempo de dar umas porradas no prefeito quando o padre começou a falar. Desde que aqui correu um lobisomem há anos atrás, não se via coisa tão macabra. Sempre à meia-noite se ouve um grito medonho. Então se vê a poeira levantar e galopes, e um clarão como fogo vivo vem à frente. É a mula sem cabeça, que galopa por 7 encruzilhadas e 7 cemitérios. Eu ouvi o padre falar e perguntei: tem uma coisa que eu não entendo. Se a mula só passa gritando e galopando, por que vocês têm medo? É isso que muitos não sabem, disse o padre levantando e olhando pela janela. Ele pegou uma garrafa de bebida que parecia ser muito forte pela careta que fez e então respondeu: a mula, depois de cumprir sua sina, ela pode levar a alma daqueles que encontra pelo caminho, mantendo quem vira sempre jovem. É um pacto. Você vira a mula, cumpre a sina e se mantém sempre jovem e bonita. Oxe, tá errada essa lenda, disse o anão andando pela cozinha. Pelo que eu saiba, a mula sem cabeça é uma mulher que deitou com um padre. Tá se fazendo de doido, seu padre? Tenha respeito comigo, seu prefeito. Eu sou lá homem de me deitar com ninguém. Quem vira essa mula deve ser daqui ou de lugar próximo, porque sempre passa aqui por alto do bode. Então o Manel se levantou e perguntou: será que quem vira mula pode ter filhos? Porque se puder, deve ser a mãe desse anão, esse filhote do capeta. O prefeito se levantou vermelho de raiva e já ia para cima de Manel quando o padre gritou para eles se sentarem, que o que estava acontecendo não era uma brincadeira. Então nos disse: vocês estão brincando agora. Não viram o que eu vi. Não ouviram o som que a coisa faz. E não tiveram ninguém que foi levado. E foi levado alguém? Perguntou o prefeito e o padre logo respondeu: quando uma coisa dessas aparece em um lugar, traz com ela tudo de ruim. Estão vendo também um bicho que vem dos céus e carrega com ele quem estiver nas estradas. Espere aí, o senhor está querendo dizer que além dessa mula sem cabeça, tem um bicho que voa e que leva as pessoas? Sim, respondeu o padre. É isso que estou querendo dizer. A mula é um grande problema, mas o que apareceu junto com ela é ainda pior. Aqui aparece de tudo. É lobisomem, é mula sem cabeça, é monstro que voa. Vou começar a tentar ganhar dinheiro com isso. Dizer que a família da Monga mora aqui em Alto do Bode. Isso não é brincadeira, senhor prefeito, dizia o padre preocupado. Tem coisas que a noite esconde que vão além da compreensão, e só acredita aquele que vê. Hoje a besta virá correr e cumprir sua sina, e vocês poderão me dizer se tenho razão ou não em estar preocupado.
O padre ofereceu sua casa para ficarmos o tempo que fosse preciso, e o prefeito foi resolver umas coisas, mas falou que antes da noite chegar, ele estaria de volta. Contamos ao padre sobre todas as coisas que tínhamos visto: lobisomem, saci, fantasma. De tudo a gente já tinha enfrentado, mas nunca tínhamos visto uma mula sem cabeça, não como essa que o padre havia nos relatado. Eu perguntei onde ficava a estrada para o cemitério e ele nos explicou o exato local. E era nessa estrada que eu e Manel iríamos esperar a maldita aparecer e veríamos o que poderia ser feito. O sol já se escondia e já quase dava lugar à lua quando fiz minha última pergunta ao velho padre. Padre, o senhor parece saber bastante sobre o assunto, então me diga, como se quebra a maldição da mula sem cabeça? O padre respirou fundo, foi até sua garrafa de bebida forte e tomou mais uma dose. Então se sentou, olhando os últimos raios de sol e respondeu: primeiro tem que ter coragem. Nessa hora, a porta se abriu e assombrou todo mundo que estava concentrado no que o seu padre estava falando. Mas era só o prefeito que entrou comendo um milho assado e dizendo: pense num lugar para ter muriçoca é alto do bode. Eu tenho até medo de dormir e um dia vir algumas para me carregar. Mas podem continuar o que estavam conversando. Pois bem, disse o padre e voltou a falar. Para quebrar a maldição da mula sem cabeça, é preciso que alguém de muita coragem seja capaz de ferir a amaldiçoada com uma faca com a lâmina de prata, ou pôr um cabresto no lugar onde era para estar a cabeça. Se fizer uma dessas coisas, a pessoa que vira se desvira na mesma hora e nunca mais volta a virar. As duas coisas eram bem difíceis, mas decidimos que seria menos difícil tentar ferir a maldita com uma faca de prata. E por sorte, o padre tinha uma. E quando a noite caiu, fomos eu, Manel e o prefeito, que insistiu em vir também, falando que tinha muita experiência contra o sobrenatural. Paramos em frente a uma casinha abandonada e o anão falou. Aqui era a casa de seu Firmino, que fazia farinha. Ninguém mora mais aqui desde que ele faleceu. Podemos ficar e esperar a mula aparecer. O anão logo achou um canto para se espojar. Manel ficou sentado perto de um tamborete e eu me sentei no alpendre da velha casa de farinha, que tinha uma vista boa para a estrada. Lá na frente se via um muro baixo do cemitério e o Manel falou assim: na hora que a mula vier cumprir a sina, vai passar por aqui e vai correr até o cemitério. Eu vou esperar lá e caso vocês não consigam ferir a besta, eu vou tentar laçar ela e pôr um cabresto. Tu vai levar um coice, isso sim, disse o anão se espreguiçando e levantando de onde estava deitado. Foi aí que ouvimos uns gritos, mas não eram gritos como esses que se ouvem normalmente. Eram gritos de pavor, gritos de medo, como se várias pessoas estivessem vindo desesperadas pela estrada e logo iriam passar na nossa frente. Mas o que vimos vindo foi um clarão que aumentava cada vez mais e os galopes de um animal que levantava poeira. Então a vimos, a mula sem cabeça, que tinha fogo à sua frente e com aqueles gritos assombrava qualquer um que tentasse contra ela. Eu pulei para trás e me escondi com Manel, e a coisa passou, deixando um rastro de pavor, e foi até o cemitério, e depois a vimos correr e continuar sua sina. Então Manel falou: pegar ela assim, transformada, é impossível. Não tem como chegar perto. Vamos ter que descobrir quem vira e tentar pegá-la
na forma de gente. Eu concordei e já íamos voltar até a casa do padre quando eu lembrei do anão e falei: Chico, Chico, cadê tu, homem de Deus? Mas o prefeito não respondeu. Então corremos para ver onde ele estava e o vimos desmaiado atrás da casa com a boca aberta. E Manel pegou um pouco d'água que havia em um coxo de animal e jogou nele, que acordou dizendo: Valei-me, meu São Francisco. E quando viu nossa cara olhando para ele, passou a mão, tirando o barro do corpo e disse: Estava com tanto sono que acabei dormindo bem aqui. Nós não falamos nada, só viramos e voltamos até a casa do padre. Só que no caminho passamos por uma casa dessas grandes e antigas, e eu perguntei de quem era, e o prefeito respondeu: Essa é a casa do coronel Benevides. Ele é dono do frigorífico e da padaria de Alto do Bode. É um senhor muito reservado e vive aqui com a esposa, mas quase ninguém os vê. Ele é boa gente, ele põe gente para trabalhar para ele e fica mais por aqui, onde planta milho e vende para fora. Estranho, eu falei e Manel me olhou desconfiado. Estamos na época mais quente do ano, em um dos lugares mais quentes do Nordeste. Tudo que se olha é seco e amarelado, e nem existe sinal de nuvem de chuva. Mas mesmo no escuro, eu vejo o milho bem verde, as árvores carregadas e até flores ao redor da casa. Ele deve ter um poço, de onde tira água para regar, disse Manel, olhando a casa mais de perto. Então o Chico disse: Deve ser isso, mas eu nunca tinha reparado como aqui é diferente do resto do lugar. Parece até magia. Eu falei, completando o que o prefeito iria falar. Voltamos até a casa do padre e contamos o que havia acontecido. E perguntamos o que ele sabia sobre o senhor Benevides. O padre então respondeu: Ele faz tempo que não vejo, e a esposa às vezes vejo na rua, mas na missa nenhum dos dois vem faz tempo. Eu olhei para o Manel e sem que falasse qualquer coisa ele entendeu. No dia seguinte, fomos então fazer uma visita ao senhor Benevides. Fomos nós três novamente juntos e o prefeito nos apresentou a um senhor que parecia cansado. Seus olhos estavam fundos e seus cabelos e barba estavam desgrenhados. Ele, mesmo cansado, nos mostrou o lugar, mas não vimos sua esposa, que ele falou não estar bem de saúde. Então, vimos uma coisa bem estranha perto de onde ele tinha os pés de milho. Havia pendurado por um pedaço de madeira um tipo de espantalho, que o velho disse que espantava pragas e pássaros que vêm comer o milho. O estranho foi que na noite passada nós passamos e não havia boneco nenhum ali. E eu perguntei se ele sempre ficava lá ou era tirado à noite, mas o senhor falou que ele sempre ficava ali e não era nunca tirado. Agradecemos a gentileza do senhor e fomos embora. No caminho, eu pedi que o prefeito parasse o carro perto de umas árvores com sombra e falei: Acho que encontramos quem vira a mula. Deve ser a esposa do senhor. Viram os olhos dele? Faz muitas noites que ele não dorme e a esposa nem deu as caras. Acho que encontramos quem vira a besta. Mas tenho uma preocupação pior. O que, meu amigo? Perguntou Manel. Aquele boneco lá no roçado de milho. Ele não parecia ser só um boneco. Hoje, antes de anoitecer, vamos voltar à casa do senhor Benevides e vigiar. Se eu estiver certo, iremos encontrar não só a mula sem cabeça, mas a criatura que voa e leva as pessoas com ela. Voltamos até a casa do padre
e o encontramos muito alegre, dançando sozinho na sala de casa. Na hora, o prefeito falou: Eita, que a gente tá lá fora arriscando a vida, enquanto o padre tá mais melado que nariz de menino gripado. Eu segurei o velho padre e o levei até sua poltrona e pedi que Manel escondesse a garrafa de bebida que já estava abaixo do meio. Depois perguntei por que o padre estava bebendo tanto e ele respondeu: Quando vocês saíram, veio aqui atrás de Reza um senhor que mora perto do cemitério, seu Valério. Ele disse que todas as noites vê a mula passando e na noite passada viu também uma coisa que ele não soube explicar. O que ele viu? Eu perguntei, tentando parecer calmo, e o padre respondeu: Ele viu uma criatura que não soube dizer o que era. De longe parecia um homem, mas andava estranho e se ouvia um chiado quando ele arrastava os pés no chão. A coisa estava do lado de fora chamando seu nome e o de seus filhos. Vocês têm que ajudá-los. Ajudaremos, eu falei, mas o senhor tem que se manter sóbrio, pois estamos lutando contra coisas do tinhoso, e seria bom ter a ajuda de um padre caso precisarmos. Manel fez um café bem forte para o padre e ele foi deitar, já bem melhor. Depois sentamos para ver como iríamos acabar com a maldição da mula sem cabeça, sem falar na outra coisa que andam vendo também. Temos a mula sem cabeça, uma criatura que voa e agora outra que vem assombrar as pessoas chamando seus nomes. Estava cada dia pior, mas a prioridade era acabar com a tal mula sem cabeça. Foi então que o anão levantou da cadeira e começou a dizer: se a gente não pode pegar a tal mula virada, temos que ter certeza de quem vira ela. Então, antes da próxima noite, temos que ver a mulher que vira e esperar até ela voltar. Agora, eu estava pensando, quando a gente ver ela, vamos ferir a infeliz com uma faca? Vamos pôr um cabresto nela? Porque o padre falou que fazendo isso, a mula vira gente. Mas se ela já for gente, como vamos quebrar a maldição para que ela não vire mais? Vocês vão ter que descobrir o motivo do pacto dela, disse o padre andando devagar e voltando até a sala. Seu padre, o senhor tem que descansar, disse Manel, o ajudando a sentar. Mas o padre disse que já estava melhor e foi nos falar como poderíamos acabar com a tal mula. Quem vira ganha algo em troca. Se a mulher está virando, ela está ganhando algo. Pode ser juventude, riquezas, pode ser algo que nem se passa em nossas cabeças, mas ela só vira porque está ganhando ou já ganhou alguma coisa. Eu acho que é riqueza, prosperidade. A casa que vimos, tudo é verde, bem cuidado, tudo vai bem. Mas vocês lembram da cara do dono? Olhos cansados, ele parecia exausto. As coisas ganhas com maldade não trazem felicidade, pelo contrário, é uma ilusão. Mas tem gente tão gananciosa que não se importa com o preço a pagar, contanto que ganhem o que desejam. Ela fez a oração da mula então, disse o padre se ajeitando para levantar. Manel o ajudou e ele foi até seu quarto e depois voltou com vários papéis amarelados e se sentou novamente procurando algo. Foi aí que vimos seus olhos se arregalarem e ele falou: a oração da mula sem cabeça deve ser feita todas as noites à beira de uma encruzilhada à meia-noite. É um pacto que, se quebrado, a maldição acaba. Quem se transforma na mula não pode deixar de cumprir sua sina, senão o pacto é desfeito e quem vira nunca mais poderá virar. É isso, temos que achar a encruzilhada onde ela vai se transformar. E antes que ela faça a oração, temos que prendê-la ou dar um jeito dela não poder falar. Assim, ela não vai poder mais virar. Então é só isso? Não deixar ela falar as palavras da oração?
disse o prefeito, se levantando todo alegre. Então é fácil. Vamos ver quem vira e na hora que ela começar a falar, vamos pôr o Manel para soprar bem na cara dela. Ela vai parar de falar na mesma hora, pois vai estar ocupada vomitando. Manel se levantou com raiva e deu um chute na canela do anão com tanta força que o pobre ficou sem voz uns 2 minutos. Ele só fazia gestos de alguém sentindo dor, e vimos as lágrimas escorrerem em seu rosto. Quando o anão recuperou a voz, disse um palavrão tão alto que o padre o botou para fora de sua casa, e lá de fora ele disse: se o Manel espirrar na frente da mula sem cabeça, até o fogo que ela tem se apaga. E saiu correndo, enquanto eu segurava o Manel, para ele deixar o pobre anão em paz. E o padre voltou a falar: vocês têm que vigiar a mulher até que ela vá para a encruzilhada, e só quando tiverem certeza não a deixem fazer a reza. O pacto será quebrado e tudo ficará bem. No outro dia, já à tardinha, fomos eu e o Manel vigiar a casa do coronel Benevides, e no caminho, lá vem a ruma de bosta do anão, todo desconfiado até nós, e quando viu Manel, falou: Manel, eu queria pedir desculpas. Eu sei que não tenho ajudado com minhas piadas, mas te prometo que não farei mais nada para atrapalhar e nem te ofender. Eu, como prefeito dessa cidade, tenho que ajudar e não deixar as coisas ainda piores. Então, mesmo você tendo bafo de defunto, não falarei mais nada sobre isso, mesmo que meus olhos fiquem ardendo e que eu fique sem ar. Eu não vou reclamar, prometo. Mesmo que eu fique cego com o bafo, mesmo que eu pegue uma doença. Tá bom, anão do Satanás, eu te perdoo, e me perdoe pelo chute em sua canela também. Os dois fizeram as pazes enquanto o sol se escondia. Fomos nós três e ficamos escondidos atrás de um grande pé de Benjamim que havia lá em frente à casa do coronel. Anoiteceu e nada. Deu 10, 11 e já perto da meia-noite vimos enfim a mulher saindo e olhando para trás como se estivesse tomando cuidado para não ser seguida. Ela andou pela estrada e já perto da encruzilhada tirou o pano preto que escondia seu rosto. Então se ajoelhou e já ia começar a falar quando nós três pulamos na frente dela e eu falei: não dê uma palavra. Já sabemos que a senhora vira mula sem cabeça. Eu não posso, disse a mulher já chorando. Meu pacto me protege a mim e a minha família. Não faço mal, só fiz isso para proteger minha família. Se explique melhor, disse Manel se aproximando dela. Todas as noites eu venho e faço a reza da mula sem cabeça em troca de proteção. Assim, ele não pode tocar em mim e em ninguém de minha família. Mas em troca, eu tenho que correr por 7 encruzilhadas e 7 cemitérios. Só assim, minha família ficará protegida. Protegida de quê? Perguntou o anão. E a mulher arregalou seus olhos como se tivesse visto o próprio diabo. Então levantou e apontou dizendo: dele. Olhamos os três para trás e lá estava o tal espantalho que guardava o roçado do coronel. Ele não é só um boneco, disse a mulher tremendo, e agora que o viram, todos vocês vão morrer. Eu segurei no braço da senhora e corremos de volta até sua casa, e o boneco vinha atrás de nós, mas não era tão rápido por conta de suas pernas de palha. Entramos na casa e o marido, ao ver a mulher, falou: minha querida, já passa de meia-noite. O pacto então foi quebrado. Todos nós vamos morrer. Que história é essa de boneco, morte e pacto? Me expliquem, dizia o anão desesperado com as 2 mãos na cabeça. O coronel pegou uma arma e todos nós já íamos correr, mas ele falou: não é de mim que vocês têm que ter medo.
é da coisa lá fora. O mal vive naquele boneco há muitos anos, mas só há pouco tempo vimos o quanto ele era perverso. Contarei a vocês a história do boneco de palha e como ele chegou aqui e acabou com minha vida e de minha família. Tudo começou quando meu pai tomou essas terras como pagamento de uma dívida, e aqui morava uma família de andarilhos que foram expulsos, pois as terras agora eram de meu pai e eles tinham costumes estranhos. Tudo aqui virou um roçado de milho e meu pai ganhou muito dinheiro na época, mas os andarilhos que foram expulsos jogaram uma maldição nas terras que quem fosse dono pagaria com sangue o mal feito a eles. Na época eu era só um menino e ninguém acreditou, mas quando meu pai morreu, começamos a ver coisas. Um boneco de palha que andava por aí, com seu chapéu e roupas sujas. Quando meus filhos nasceram, ficou pior. Nós ouvimos a voz do boneco chamando nossos nomes, e ele dizia que nós pagaríamos com sangue todo o mal feito por meu pai anos atrás. Procuramos ajuda e acabamos encontrando uma rezadeira que nos falou que havia uma maneira de proteger nossa família, mas não seria algo fácil. Aí ela escreveu a oração da mula sem cabeça e disse que em troca minha esposa poderia pedir qualquer coisa, mas ela teria que cumprir uma sina. Todas as noites correr por 7 encruzilhadas e 7 cemitérios, levando terror a todos que a vissem. Deu certo, o boneco se manteve afastado, mas hoje à noite vocês não deixaram ela cumprir a sina, e agora ele virá e matará todos nós. Espera aí, disse o anão subindo em uma cadeira. Vocês estão querendo dizer que essa mulher aqui vira mula sem cabeça e lá fora tem um boneco de palha amaldiçoado deixado para assombrar vocês anos atrás? É isso mesmo? Exatamente isso, respondeu o coronel, olhando pela janela. Oxe, então vamos pôr fogo nele, meu povo. O bicho é feito de palha e pano. Vamos tacar fogo e deixar ele queimar até virar cinza. Não é bem assim, disse o coronel. Você acha que nós não tentamos isso? Já o queimamos, cortamos e fizemos todo tipo de coisa para acabar com ele, mas no dia seguinte ele aparece no meio do roçado, como se nada tivesse acontecido a ele. Aqui trabalhavam muitas pessoas, mas elas se foram depois que viram um boneco andando à noite por aqui. Ele vive apenas para atormentar minha família, e será assim até que o último de nós morra. Essa foi a maldição, e é essa a sina de nossa família, ser assombrada e perseguida pelo boneco de palha. Foi então que eu comecei a pensar em uma maneira de acabar com essa maldição. Deve haver algum modo de acabar com ela. Eu perguntei se o boneco já atacou alguém longe das terras e o coronel respondeu: minhas terras vão longe, até onde os olhos alcançam. Deixei que algumas famílias fizessem casas e eles ainda moram nelas até hoje. Ouvimos dizer que as pessoas viram um boneco chamar por seus nomes, mas não soubemos de nenhum ataque longe daqui. Foi então que o Manel falou. O boneco foi deixado aqui para assombrar as terras de sua família. Então ele vive nelas. Não precisa ir a outro lugar, porque vocês sempre estão aqui. E se vocês se livrarem das terras, vender, doar, não sei, e irem embora para bem longe? Eu nunca sairia das terras de minha família. Esse chão foi conquistado com muito suor e trabalho. Nem que o boneco de palha me assombre o resto da vida, eu jamais deixaria esse lugar. Foi então que algo veio em minha cabeça. Poderia ter uma chance de dar certo, mas nós
Só iríamos saber se tentássemos. No que você está pensando? Perguntou o anão, se aproximando, e eu respondi. O boneco amaldiçoado assombra as terras e a família que nela vive. Ele foi deixado aqui como um tormento até o último dessa linhagem morrer. Mas se nós fizéssemos o boneco sair dessas terras? O mal vive nessas terras, por isso o boneco sempre vai voltar. Ele encontra poder aqui, nas terras que ele foi mandado cumprir sua sina. Veja a senhora, ela tinha que cumprir o trato de correr por 7 cemitérios e 7 encruzilhadas, mas na primeira noite que não pôde cumprir sua parte no trato, a maldição foi quebrada. E se nós tirarmos o boneco de onde ele encontra poder, poderíamos tentar acabar com ele longe das terras. Algo me diz que se nós o matarmos fora daqui, ele não voltará mais. É uma boa ideia, disse Manel animado, mas o anão voltou a falar. Sim, é uma ótima ideia, mas vamos pensar, e se não der certo, o que faremos? Se não der certo, meu caro prefeito, todos nós estaremos condenados. Então, o anão teve uma ideia genial. Já sei o que podemos fazer. Vamos separar o casal. Vamos eu, Francérgio e a senhora por um lado, e Manel e o coronel pelo outro. O boneco é ruim, mas não é dois. Assim, vamos ter como testar ao menos um do casal fora das terras. Se o boneco não sair, é porque a maldição de assombrar as terras o impede. Ótima ideia, prefeito, disse o Manel, já indo para o lado do coronel. Então nos separamos, olhando para as estradas à nossa frente. Atrás da casa ficava o roçado de milho, e era esse caminho que eu, o anão e a senhora iríamos pegar. Na frente da casa haviam várias plantas e um jardim, e depois ficava a estrada, e era esse caminho que o Manel e o coronel pegariam. O boneco só poderia ir atrás de um grupo, e contamos até 3 e começamos a correr. Eu e a senhora já íamos mais à frente, mas o anão foi ficando para trás por conta das pernas curtinhas. Eu já estava no meio do roçado e já vi o cercado que demarcava as terras. Então a senhora falou: "Vamos conseguir." Mas quando olhei para trás, já perto do anão, via um maldito boneco de palha segurando uma foice. E o anão entrou em desespero e corria que os calcanhares batiam na bunda. Eu ajudei a senhora a pular o cercado e ela disse: "Ele anda pela estrada, temos que pular no terreno vizinho." Ela pulou e eu pulei também. Então comecei a gritar pelo Chico, pois o roçado de milho estava alto e não dava para vê-lo. Então o vi saindo e ele pulou pelo cercado e caiu na estrada e começou a rir, dizendo: "É isso, toma seu boneco maldito. Achou que ia pegar Chico Purga, seu filhote do capeta? Esse dia não chegou. Ninguém nunca vai pegar Chico." Nessa hora, o anão parou de falar, pois o boneco pulou na estrada e a senhora disse: "A estrada pertencia a nossas terras. O coronel cedeu para ser construída a estrada. Em teoria, essas terras também são nossas." O anão olhou o boneco, que o olhava mais feio que cagar de bruços. Então ele nos olhou e não veio atrás da senhora. Ela estava em outras terras. Minha teoria estava certa, mas quando o anão tentou vir até onde estávamos, ele o pegou pelo pé e saiu puxando para dentro do roçado, enquanto o pobre gritava por ajuda. A essa hora, o Manel já deveria estar seguro com o coronel, mas eu não poderia deixar o pobre anão morrer nas mãos do espantalho. Então pedi para a senhora ficar e entrei novamente nas terras amaldiçoadas.
Comecei a correr entre os pés de milho, pedindo a Deus que o infeliz do anão ainda estivesse vivo. Então ouvi um grito que vinha de perto da casa e corri até lá. E lá estava o maldito boneco de palha parado com uma foice na mão. Mas dessa vez eu não iria correr, porque ao seu lado estava deitado no chão o pobre Chico Purga, que não valia o que um gato enterrava, mas não merecia ter morrido como morreu. Eu peguei um pedaço de madeira que havia no chão e, com todo o ódio que estava sentindo, corri para cima do espantalho, que veio para cima de mim também. Eu cravei o pedaço de madeira bem no meio do peito da coisa, que atravessou para o outro lado, mas ele começou a rir e eu me toquei que não poderia matá-lo. Ele levantou a foice e eu não teria tempo de desviar do golpe, mas foi aí que algo pulou em cima do espantalho e ele caiu. Era o Manel que tinha vindo em nosso socorro. Ele pegou o anão nos braços e corremos pelo roçado, e atrás de nós víamos a foice do boneco cortar tudo pela frente, e se não fôssemos mais rápido, a lâmina logo estaria em nossas canelas. Eu pulei o cercado e o Manel me deu o anão e corri para deixar seu corpo onde a senhora estava segura. Quando Manel passou o cercado, o boneco pulou e ficou entre mim e ele. Então vimos o carro vindo rápido para onde estávamos e eu pulei com Manel saindo do caminho. E o carro bateu em cheio no espantalho, o fazendo em pedaços. Quando o carro parou, vimos que era o coronel, mas algo aconteceu. Os pedaços do boneco começaram a se mexer no chão e a se juntarem, e como magia, o boneco já estava de pé novamente à nossa frente. Não havia como matá-lo, a não ser que ele pisasse em outras terras. Manel então partiu para cima da coisa que com um golpe, por pouco, não cortou sua cabeça. Eu pedi para que o coronel fosse até onde sua mulher estava, que lá eles ficariam seguros, e o boneco, vendo que não poderia fazer nada com eles, se voltou contra nós. Mas eu tinha ódio em meu peito. Ele havia matado o anão Chico, e isso não ficaria assim. Corri para cima dele, que deu um golpe com a foice, mas eu consegui desviar e o joguei no chão. Nesse momento, o Manel veio e pegou a foice das mãos do maldito e decepou seu braço com um forte golpe. Então, eu peguei o braço antes que ele voltasse até o espantalho e joguei nas terras que não eram amaldiçoadas, e ele ficou lá. Era isso. Agora sabíamos como poderíamos matá-lo sem que ele voltasse a viver. Só que mesmo sem um dos braços, a coisa ainda era muito forte. Eu me distraí um segundo e só senti uma forte pancada que me jogou alto e quase apaguei com a força do golpe. Manel tentou me ajudar e a coisa o jogou lá no roçado de milho e veio em minha direção para acabar o que havia começado. Ele pegou a foice novamente e me segurou para dar o golpe derradeiro, quando ouvi uma voz dizer: "Deixe ele em paz, ruma de bosta." Quando olhei, o Chico Purga estava agarrado nos pés do demônio, que me soltou e o pegou. O infeliz do anão ainda estava vivo. Ele então o segurou e o jogou lá no roçado também, e já ia se virar contra mim novamente quando vimos um carro vindo em alta velocidade. Eu corri para sair do meio e o carro bateu no boneco, o fazendo em pedaços. Mesmo muito machucado, corri e peguei a cabeça do maldito e a joguei no terreno onde ele não tinha nenhum poder, e lá a cabeça ficou. O coronel pegou um braço e uma perna do maldito e jogou lá também.
e o Manel e o Chico, muito machucados, vieram ajudar. Então o carro deu a volta e virou até onde estávamos, e uma voz falou: Que diabo era isso que estava atacando vocês? Foi aí que o anão respondeu: Isso é hora de tu voltar pra Alto do Bode, filhote de Guabiru. Oxe, e o que tu tá fazendo aqui uma hora dessa, prefeito? Eu não entendi quem eram, mas o prefeito então falou: Meus companheiros, esses são meus amigos Bené e Arlindo, que por Deus apareceram na hora certa e no lugar exato. Oxe, prefeito, a gente estava viajando, fomos tocar na capital e voltamos depois de umas semanas por lá. Mas vejo que em nossa ausência apareceu outra marmota do inferno em Alto do Bode. É uma longa história, meus amigos, mas agora tudo vai ficar bem. Bem, meus amigos, o mistério da mula sem cabeça foi resolvido e de quebra matamos um espantalho do tinhoso também. Aqui está o dinheiro prometido. Como prefeito da cidade, organizei uma festa onde vou tocar com meus amigos Bené e Arlindo na despedida de vocês. Foi então armado um palco em frente à igreja e um forró dos bons começou a tocar. Eu e Manel tínhamos conseguido, e com a ajuda de nossos novos amigos, agora tudo voltou ao normal. Foi uma festança a noite toda que durou até de manhã, e já com o sol nascendo, o prefeito nos deu mais um presente. Aqui, Francésio e Manel, as chaves do meu Fusca. Fiquem com eles e ajudem mais pessoas. E mais uma vez, obrigado. Manel não deixou o anão sequer pensar em mudar de ideia e já entrou no Fusca, o ligando para irmos embora. Alto do Bode estava salvo e nós estávamos voltando para Mato Seco. Eita que agora eu vou poder descansar. Essa cidade e esse povo que se exploda. Eu vou tirar um mês de folga na casa do sogro do Arlindo. Rever Mariana e os filhos deles. Quero nem saber de problema. Eu arrumei minha mala e peguei Teodora e botei embaixo do braço para ir quando o carro de Bené chegou em minha porta. Já era noite quando pegamos a estrada até a casa de Arlindo e Mariana, quando algo pareceu pular em cima do carro em movimento. Bené parou e saímos do carro e Teodora começou a latir para o céu. Então um bicho baixou de lá na estrada e abriu duas grandes asas bem à nossa frente. E eu falei: Eita lasqueira, eu tinha esquecido do bicho que voa.